boa tarde, né? A paz do Senhor Jesus, com alegria e ao mesmo tempo triste, o que nos motiva a ter que fazer cultos, né? Online, mas louvado seja o nome do Senhor que podemos fazer isso. Nós estamos num tempo de guerra, irmãos, é tempo de guerra. E o soldado, quando ele vai para a guerra, ele é treinado, entendeu? Ele passa por um treinamento para poder enfrentar o inimigo e ele é treinado com armas, né? Ele recebe munições, ele aprende a contra-atacar. E eu senti no meu coração pedir a Deus que me desse palavras que pudesse treinar os irmãos a vencer esse mal. Como nós vencemos o mal se nós não o conhecemos? É difícil, né? Quando há um jogo de futebol, a gente vê que o treinador pega os jogos, né, do adversário e começa a passar ali para ver como é que funciona o nosso inimigo, como é que funciona o time adversário, onde ele é mais forte, onde ele é mais fraco. E nós vamos fazer isso, tá, irmãos? Nós vamos pegar aqui, eu quero que os irmãos abram no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Nós vamos estar lendo o que está escrito assim. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, há uma luta que não é contra as pessoas. Nossa luta não é contra as pessoas, tá? Nós temos visto pessoas se afrontando por divergência de opinião, pessoas que umas obedecem, outras não. Mas nós precisamos saber que a nossa luta não é aqui entre nós. A nossa luta é contra essas potestades malignas, hostes espirituais da maldade que estão onde? Na região celestial. O que é região celestial? É o céu. Lembra que lá em capítulo 12 de Apocalipse, eu tenho falado muito isso nos nossos estudos. Olha bem o que está escrito, capítulo 12, versículo 10, está escrito assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Essa passagem aqui estava falando que houve guerra no céu e que Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, a antiga serpente, e os lançou na terra. E ali diz assim, que foi lançado na terra o nosso acusador que ficava diante do trono de Deus, e ali ele nos acusava de dia e de noite. Então essa região celestial, irmão, onde estão as potestades, está o demônio, está o nosso Deus, tá? Nosso acusador está ali, diante de Deus. Estão também os anjos. Então o Senhor está nos falando o quê? Que existe um outro mundo que não é o nosso, mas que é um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele governa o nosso mundo. Pode ter certeza. O mundo espiritual, ele governa o mundo físico. Esses dois mundos são opostos. E nós sabemos que como esse mundo espiritual, ele nos vigia dia e noite, porque ele leva diante de Deus as nossas transgressões, as nossas falhas, para que Deus o autorize, porque ele não faz nada sem autorização de Deus, irmãos. Nós vemos Jó, quando o diabo vai lá diante de Deus e acusa Deus de proteger a Jó. Por isso Jó era bom. Jó não era bom porque ele temia Deus, ele era bom porque era um homem agradecido de receber tantos benefícios de Deus, ou seja, era um homem interesseiro. E Deus permite ele tocar em todos os bens de Jó,
Deus permite tocar até no corpo, mas na alma de Jó, não. E a gente vê que Jó, ele resiste. E quando a mulher manda ele abandonar Deus, amaldiçoar a Deus e morrer, ele chama a mulher de louca. E ele diz, nu saí do ventre da minha mãe, né? Nu volto para a terra. Foi um homem irrepreensível diante de Deus e Deus o abençoou grandemente. E nós estamos passando um tempo difícil, irmãos, onde o nosso inimigo ele tem nos cercado de uma forma terrível. Ele tem matado, ele tem tocado muitos crentes. Por quê? Por que ele toca nos crentes? Talvez não tiveram entendimento de que o diabo também crê, irmãos. Ser crente, o diabo também é crente. Nós precisamos de ser obedientes. Muitas pessoas creem em Deus, creem em Jesus Cristo, mas não obedecem. Quantos que creem, chegam perto de mim e dizem, me ajuda, por favor. Missionária, me ajuda. Eu quero voltar, eu não tenho força. Por que ele quer voltar? Porque ele crê. E quando ele diz eu não tenho força, o que ele está dizendo? Eu continuo no pecado. Então são pessoas que creem, mas que continuam no erro. E nós queremos, irmãos, te falar que nós precisamos vencer esse mundo espiritual. A palavra diz, olha o que Deus coloca à nossa disposição. Ela diz o seguinte, que os anjos acampam-se ao redor dos que temem ao Senhor. Então, você está aqui no centro, ao seu redor estão os anjos, entendeu, irmão? Mas por trás dos anjos ruge o diabo querendo te tragar, querendo nos tragar. Então, para você ter uma ideia, há uma cerca ao seu redor. Essas cercas são os anjos. Imagine você cercado, uma cerca visível, uma cerca física, te cercando. Nenhuma fera pode entrar por aquela cerca, tá? Porque Deus não deu poder para ele entrar e tocar naqueles que são deles e que estão dentro dessa cerca. Porque é uma cerca para cada um. Porque diz assim, os anjos do Senhor acampam-se ao redor de quem? Dos que o temem. Então, se você teme, você tem os anjos acampados ao seu redor. Se o seu filho teme, os anjos estão acampados ao redor dele. Mas também diz assim, o diabo, ele ruge ao derredor, querendo nos tragar. Ele está ali vigiando uma abertura nessa cerca que ele vai entrar através dela. O meu inimigo pode abrir a cerca para que o inimigo entre, para que o diabo entre. O meu inimigo aqui, físico, o homem, aquele que não gosta de mim, pode? Não, ele não pode. O homem que criou esse vírus, coronavírus, ele pode abrir uma cerca para que o diabo entre através desses anjos e me toque? Não, não pode. Quem abre essa cerca sou eu, é você. Só nós temos o poder de ir lá, abrir essa cerca e ali o diabo que nos acusa diante do trono de Deus, ele recebe autorização para entrar através daquela fresta, aquela brecha, aquela porta que abrimos e nos tocar. Isso é para tudo, irmãos, isso é para tudo na nossa vida. Nós estamos usando o fato agora desse vírus, mas isso é para tudo, é no casamento, é na vida física, né? Na saúde, é com a sua família, com os filhos, tudo. Ele pode entrar e tocar se você for lá e você abrir essa cerca. Se eu não abro, ele não entra. Entenderam? Quando as pessoas dizem assim, não, o inimigo, o diabo estava na vida dele com legalidade. É isso, é a legalidade de... O salário do pecado é a morte. E se nós abrimos a cerca, como é que essa cerca é aberta? Pelo nosso pecado. Aquele que mata, entra para nos matar. Tá vendo como é que a palavra de Deus é perfeita, irmãos? Então nós temos poder para não permitir que nenhum mal nos alcance.
alcance. Eu vejo as pessoas como um papagaio repetindo: nenhum mal me alcançará, praga nenhuma chegará à minha casa, porque os anjos recebem ordem, cai 1000 ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eles vão repetindo, mas sem entender por que mesmo repetindo essas palavras, o mal está lá na vida dele, está na casa dele, está no trabalho dele, está na vida financeira dele, está na vida física dele. É porque não é o falar que nos identifica como quem teme a Deus, tá? Para que os anjos estejam ao redor dele. Não é o falar, é o agir. E se você começa, de repente você mente, de repente você anda na prostituição, de repente você deseja mal para o outro, são pecadinhos, né? Que o povo diz, mas que fazem tanto mal: a mentira, a vaidade, a arrogância, a prepotência, os pensamentos maus. Eu tenho falado sobre a pornografia. As pessoas vão para a internet e começam a abrir ali a pornografia, se alimentando de um alimento podre do diabo. Ninguém está vendo porque eu faço isso de madrugada. Mentira, Deus está vendo sim. O diabo mente para você e diz assim: pode ir, seu pastor não está vendo. Ninguém está vendo, Deus está vendo. Tá? Deus está vendo, e foi Ele que criou essa cerca ao seu redor, e você já foi ali, já abriu a cerca, e Ele vai ter que dar autoridade a esse diabo que nos acusa lá diante do trono dele todos os dias e falar: infelizmente você pode entrar. O diabo, ele não pode tocar em mim, ele não pode tocar em você se nós andarmos em conformidade com Deus, entendeu, irmãos? Vamos vigiar nossa boca, nossos pensamentos, nosso coração. Vamos vigiar. Você vê alguma coisa errada nos seus filhos, vá para o joelho. Porque mãe, pai tem muita autoridade espiritual sobre a vida do filho. Dobra seu joelho, clama por ele, e você vai ver que se você é justo, a palavra de Deus diz que muito vale a oração do justo em sua eficácia. Se você não é respondido, é porque você não é justo. Não estou falando em tudo, irmãos, porque existem coisas que têm o tempo de Deus. Eu não quero que você, quando clama a Deus e não é respondido, achar que você é injusto. Não. Existe o tempo de Deus. Eu quero dizer que existem coisas que precisam ser imediato. E você não consegue receber essa bênção, essa resposta de imediato. Por quê? Olha a sua vida. Se não tem nenhuma brecha aberta para o inimigo, se você não foi lá abrir essa cerca para ele, você tem consciência disso? Espera no Senhor, porque Ele vai fazer. Espera no Senhor. Então é tempo de guerra, irmãos. Esse vírus que está aí, esse coronavírus, ele vai passar. Deus e a palavra dele, que é Jesus Cristo, vão permanecer. E virão outros embates, virão outras lutas. E nós vamos passar por todas elas e vamos vencer todas elas. Porque a nossa cerca está fechada. O mal não pode entrar, ele não pode entrar. Porque Deus nos garantiu isso, que os anjos acampam ao seu redor dos que o temem, os livra. Então nós estaremos sendo livrados. Pode ser que muitos sejam levados nesse meio desse transtorno, dessa turbação, dessa doença que foi instalada, servos de Deus santos, pessoas maravilhosas, santas. Pode ser, porque é o tempo, chegou o tempo. Às vezes a pessoa já está idosa, o médico errou, o médico enganou. Não, irmão, chegou o tempo de partir. E nós vamos partir um dia daqui. Mas muitos, irmãos, serão alcançados, talvez nem vão partir, com dor, sofrimento, angústia, medo. Isso não vem de Deus, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem
dos que o temem e os livra. Presta atenção nessa palavra. Então, a nossa luta não é contra o outro que entrou na nossa frente, não é o outro que deu preferência para o outro, não é o outro que abriu uma porta para o outro, não é o outro que fechou a porta para você. Não, a nossa luta, ela é contra as potestades, contra os principados, contra os príncipes da treva deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estão lá nos lugares celestiais. E usando o quê? Vidas que não conhecem Jesus. Porque eles não podem estar no nosso meio. Vai chegar um dia, lá no capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos isso, que esses anjos, esses demônios, essa potestade que Miguel e seus anjos expulsam lá do céu para que a igreja chegue e entre, eles vão vir para a terra. Aí sim, esses demônios vão sair do mundo espiritual e vão vir para a terra. Aí vai ficar terrível, irmão. Mas a igreja de Jesus Cristo não vai estar mais aqui. Então, enquanto isso não acontece, eles influenciam pessoas para trabalhar contra você. Nós já falamos isso dezenas de vezes, nós já lemos milhares de reportagens, ouvimos dezenas, centenas de pessoas que estão lá, entendeu? Pessoas da cúpula do mal, que esse vírus foi fabricado em laboratório para dizimar a Terra. Eles não querem. Existem organizações como a Nova Ordem Mundial, os Illuminatis, que eles chamam de Cabala Negra. Eles não querem muitas pessoas na Terra. Eles têm um projeto que foi projetado lá no inferno, de dizimarem, de matarem vidas, para que haja menos pessoas nessa terra, como se eles fossem eternos aqui. Irmãos, vamos deixar o Senhor nos guardar. Não vamos furar essa cerca. Não vamos furar essa cerca, tá? Não vá lá, porque ninguém pode fazer isso por você, só você mesmo. Quando diz, sobre a lei da semeadura, está falando isso. Você vai colher aquilo que você plantou. Você abriu a cerca, você vai colher tudo que entrar por ali. Amém, irmãos? Vamos combater o mal na nossa vida. Não é só para esse vírus, é para tudo quanto se levantar contra nós. Que ele saiba que nós estamos cercados pelos anjos do Senhor. E o interessante, irmãos, hoje eu dei estudo de Apocalipse, lá no capítulo 19 e 20, falando que o anjo veio, e abriu com a chave. Vou ler aqui para os irmãos, olha bem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 20, versículo 1 e 2, está escrito assim, de Apocalipse. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Um anjo, irmãos, prendeu o valentão, tá? O valente. Ele foi preso por um anjo. Os valentões foram presos por um anjo. E nós acabamos de falar que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. Agora, se um anjo prende, tá? Acorrenta aqueles que são os líderes da maldade, o diabo, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, se ele prende um anjo, o que não farão vários anjos ao seu redor? Sabe por que não recebemos, irmãos? Porque nós fomos lá e abrimos essa cerca. Furamos, abrimos porta, furamos brechas e o inimigo entra e nos pega. Experimente viver dentro dessa cerca e você verá a glória de Deus na sua vida. Amém? Quem dera se a igreja toda tivesse preparado para partir hoje, irmãos.
Nós vemos com tristeza pessoas que vão lá todo dia e abrem essa cerca. Aquele que maltrata o irmão, está escrito assim, olha, aquele que entristece seu irmão é homicida. E não sabeis vós que os homicidas não herdarão o reino de Deus? Abriu a brecha, abriu a cerca. O homicida abriu a cerca. Ou aí a fera que está lá fora entra, aquele que está rugindo ao derredor entrou. Aí toca no casamento, toca na vida do filho, toca na vida financeira, toca na vida familiar. E aí? Na vida física. É porque ele deixou de amar. Eu até que amo muito, mas fala coisas para machucar. Fala coisas para humilhar o outro e ele ser exaltado. Isso é pecado. Eu tô falando disso porque são coisas que a gente vê todos os dias, a todo momento, e a pessoa fica assim, eu não sei por que eu sofro tanto. Eu não sei por que a minha vida é assim. Começa a observar a sua vida. Começa a ver o que você tem feito da sua vida. Guarda sua boca, guarda seu coração, porque do seu coração procede a vida e a morte. Do seu coração procede o bem ou o mal para você, tá? Guarda sua boca, guarda seu coração. Por quê? Eu tô falando boca e coração, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Amém? Senhor, em nome de Jesus, esse povo que nos ouve, eu quero pedir, Senhor, encha-os com a Tua presença. Porque se eles estiverem cheios do Espírito Santo e temendo o Senhor, forem cercados pelos Teus anjos, Senhor, jamais, jamais nenhum mal os alcançará. Nos ensina a vigiar a nós mesmos, para que a gente não venha errar, tropeçar, cair, para que nós não venhamos, Senhor, sermos enganados, sermos, Senhor, frios ou, quem sabe, pior ainda, mornos, porque o Senhor vai nos vomitar, Senhor. Nos ajuda nisso, que sejamos quentes, que sejamos fervorosos, que tenhamos o Senhor como nosso único Deus, e seu Filho como nosso único suficiente Salvador. E que nós possamos viver todos os dias sabendo que o Senhor nos observa. Em nome de Jesus, livra o teu povo de todo mal. Cobre o teu povo com o sangue de Jesus. Cobre, Senhor. Cobre o teu povo, esconde do olhar do adversário. É a oração que fazemos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmãos. A paz, Senhor.